Olá, olá, começamos a rir, para variar um bocadinho. Bem-vindos ao Descontraídamente, um podcast com 5 hipnoterapeutas, todas mulheres de garra, fantásticas, eu enumero-me entre elas, não é? Presunção e água benta, cada uma toma a que quer. E somos 5 hipnoterapeutas e vamos falar neste podcast sobre hipnoterapia, mas não só, sobre assuntos da vida em geral. Antes de mais, antes que me esqueça, olá, Mónica. Olá, Diana. Olá, Ana Luísa. Olá. Olá, Isabela. Olá, Diana. E olá, Inês. Olá. Consegui fazer isto sem me esquecer de Dos nomes. Tinha muitas saudades vossas destas conversas. Já é um momento que eu tenho aqui guardado para a semana e já fico a pensar, temos que levar isto para o podcast. Às vezes lembro-me de coisas durante a semana. O tema desta semana é como desenvolver mais confiança, como é que eu posso ter mais confiança. Vamos falar de confiança. Quem é que quer começar? Bora, já para abrir aqui. Podemos falar de autoestima também? É assim, Eu acho que podemos começar por aí. começar por aí, não é? Mas já sabes que vamos lá parar inevitavelmente. Sim. Pronto, se calhar era interessante explicarmos aqui a diferença entre autoconfiança E autoestima. e autoestima. Alguém quer falar? Fala. Tu. Não, Queres podes começar. Sou eu. Segue, mas Sim. arranca. Pronto, então se precisar de ajuda, ajudem, por amor de Deus. Sim. Em autoestima, o que nós... Olha a confiança aqui, É. viste? É só uma vida. autoestima é a percepção que a pessoa tem sobre o seu próprio valor, Sobre si próprio. e a autoconfiança é a capacidade que tem para atingir objetivos, cumprir algo a que se propôs, tem mais a ver com a capacidade, não de é? atingir, de fazer. Exatamente, de fazer. Acho E que de é. se sentir confortável com o que está a fazer ou de se sentir seguro. Eu acho que a confiança tem muito a ver com a segurança, o quão seguro tu te sentes das tuas capacidades e de ti, não é? E a autoestima tem a ver com o amor próprio, não é? Ali já roça aqui dois temas Sim, acho que- dispares, mas que depois se Diz- vão mas ligar de que uma se interligam, forma... não é? Sim. Se Sabes tivermos que uma uma boa vez- autoestima, é fácil aí que a nossa confiança Eu uma vez vi vai uma no mesmo explicação sentido. que dizia tirem o auto e vejam só pela palavra estima e confiança. E logo aí uma pessoa percebe logo a diferença. Claro. Confiança é uma coisa que nós podemos ter sem ter autoestima. Claro, porque tu podes ter confiança nas tuas capacidades e naquilo que tu sabes fazer e não teres autoestima, não teres amor próprio, não é? É completamente distinto uma coisa da outra. Depois há pessoas que têm imensas valências na área profissional porque são pessoas confiantes na parte profissional e que depois têm uma tremenda insegurança ou falta de autoestima noutras áreas da vida e que nós pensamos, como é que isto é possível? Esta pessoa é tão Por segura. acaso, eu acho que não pode ser assim tão dispar, sinceramente. Mas Acho que- consegue. É. Tu consegue, é Consegue. possível não teres, Não, mas não não- te teres não, assim mas tão não tão- autoestima, Exatamente. Sim. mas seres confiante porque ganhaste ferramentas Que há alguma e em coisa, determinados, não quer dizer que seja de uma forma linear, mas em Sim, determinados mas daí a momentos ser da tua completamente vida. dispar, tu não tens Olha que eu uma já fui autoestima muito dispar, não, eu posso zero falar pessoalmente. e uma autoconfiança. Claro, porque se lá para cima. confias em ti, de alguma forma tu sabes que naquele tema, naquele assunto, tens Pois. essa confiança para ires e até dar o corpo às balas. Mas Imagina depois, que se calhar, és- dentro da tua conchinha, na tua estima, há ali coisas que podem ser trabalhadas. Não quer dizer que seja zero. Pois, não, Mas eu vou dar um mas exemplo. acho que está a dizer, não, Mas imagina, tu não creio como- que seja uma coisa tão dispar, tão Eu percebo, separada. tão não é? polo, Tão não é? polo, Como exatamente. PT, estás sempre muito confortável no teu lugar de trabalho, sabes o que é que estás a fazer, sabes quais são as tuas ferramentas, Deste um sabes excelente exemplo agora, para a Inês. sabes o teu foco, mas tu na tua vida pessoal às vezes estás desconfortável contigo própria, não gostas daquilo que estás a fazer, achas que não és merecedora e tudo isso já baralha E aí enquanto já és PT, dispar uma enquanto coisa Mas é o PT, que eu estou a a pessoa dizer, que está a só ter- não acho que seja tão dispar. mas Estão pode 8 ser. ou 80. Estão 8 ou 80. Mas é Sim. que Mas vamos estás-te a ver em várias partes. Nós estamos todas em muitas partes, não é? E os teus alunos, enquanto PT, não conhecem a Inês, se calhar, pessoal, não é? Pessoal. E estas pessoas, para elas, olharem para ti é completamente dispar. Isto é um exemplo, ok? Mas é dispar, não é? Porque estão habituados a uma pessoa tão forte. Mas isso é a percepção Segura, delas. mas deixa-me só no mesmo sítio, tu podes ter as duas coisas em polos diferentes. Tu, por exemplo, tu vais fazer uma competição de qualquer coisa, tu sabes, treinaste para aquilo, estás confiante naquilo e não sei o quê, e aquilo corre-te muito a mal. Se tu tiveres autoestima, o correr-te muito a mal, pronto, ficas triste, ficas chateado, não atingiste este objetivo, mas tu sabes que és capaz, tu treinaste para aquilo. Se tu não tiveres autoestima, aquilo vai-te deixar de rastros. Mesmo sabendo que fizeste tudo aquilo que tinhas para fazer, né? Treinaste,
sei lá, agora só me lembro de treinar, mas estão a perceber o que eu quero dizer. Treinaste. Se tu não tiveres autoestima, tu não sabes dar valor. Tiveste uma apresentação. Eu acho que é mais por aí. Acho que no mesmo sítio podes ter as duas coisas, uma bem trabalhada e a outra não. Acho que deste um exemplo maravilhoso, porque é mesmo isso. É a forma como estás em competição. Imagina indo buscar a ideia do desporto. Estás em competição, sentes-te confiante para correr os 100 metros, sei lá, não sei. Mas Aquelas coisas que eu nem vocês os 40, fazem, não é? aquelas coisas de desporto, não é? Exato. Aquelas pessoas que fazem Aquelas coisas que aquelas fazes lá, aqueles saltos que tu dás para lá. Mas depois a forma como tu reages quando ou as coisas não ganhaste ou não correm, ganhaste ou Inteligência estiveste emocional. bem, exatamente, é o Tem a ver último com a episódio, não é? Eu acho que isso é muito importante, porque a forma como depois tu olhas para a tua prestação e olhas para ti tem muito a ver já com o facto Da autoestima. Exatamente. Ok. E então, Inês, qual Sim. foi a conclusão que Compraste? chegamos agora? Comprei. Não compro um 8,80, mas já compro compras que não em tem. saldo, compras em saldo. Compro em saldo, exato. Vai. As duas, É, coisas, saldo. as duas coisas estão dentro de nós. Exato. Uma pode estar num polo mais positivo e a outra pode estar um Sim, bocadinho menos positiva. Mas lá está, eu entendo. Eu só não entendo 8,80. Eu entendo Ok. intermédios. Qual é só era isso. o Exato, vosso equilíbrio. estado neste tema de confiança antes de começar a hipnoterapia? Muita confiançuda. Muita confiançuda. É que eu quero muito falar sobre isto. Porque eu nem tinha noção desta diferença que acabei de dizer. Isto vem depois de um estudo feito a posteriori. Porque eu acho que as pessoas, no fundo, nem pensam muito nisto. Querem alcançar o objetivo. Sim, mas o que é que precisas para alcançar o teu objetivo? Então isso correr mal. Então mas porquê é que não te valorizas naquilo que conseguiste? É aquela parte da inteligência emocional. O pessoal nem sabe distinguir estima de confiança. Quanto mais conseguir trabalhá-las e desenvolvê-las. Portanto, eu acho que o meu nível era baixinho. Mas acho que é mais fácil Confiança. também. Por exemplo, confiança. Eu já tinha dito aqui. Eu nunca tive problemas em falar em público. Eu nunca tive problemas em fazer perguntas. Nunca tive problemas em fazer apresentações. Não era a minha questão. E ao mesmo tempo, desculpa interromper-te, era muito estranho porque eu tinha estas questões todas, mas era uma pessoa muito sociável. E Mas é sempre gostei muito de conversar com pessoas. Mas ao mesmo tempo, estás a ver aqui como nos impede depois aquilo que nós gostamos, nem sempre é aquilo que nos deixa mais confortável. Então tu o que é que fazes? Eu, o que é que fazia? Evitava fazer. Pois, eu não evitava fazer. Agora diz-me assim, correu muito bem. Eu pensava, bem, está feito. E tinha aquela depreciação porque não conseguia dar valor. Tem a ver com a autoestima já. Exatamente. Ou seja, a confiança não acho que era o que me faltava. Eu acho que me faltava muito autoestima. Ter noção das minhas capacidades, do meu próprio valor. E eu acho que no dia a dia é muito mais fácil nós, de uma forma quase que inconsciente, conseguimos trabalhar, lá está, a nossa confiança, porque vamos buscar ferramentas se o assunto nos interessa e se queremos chegar daqui para aqui. E acaba por ser mais fácil essa confiança ser trabalhada. A autoestima já tem que ser assim uma coisa mais, olhar para dentro, não é? E vem mais de trás. Porque a confiança é externa. Exatamente. E, A portanto, autoestima é uma coisa muito interna. e portanto quase que a confiança então acaba por ser muito uma mais boa trabalhada. observação que Sim. fizeste agora, porque a confiança pode ser a impressão que externamente os outros têm, não é? E a autoestima é aquela que tu tens em relação interna, não é? Portanto, isso foi um bom... A tua estima a tua autoestima A percepção que tu tua. tens sobre ti. Não há ninguém Exato. que Sobre o teu possa- Sim, valor. mas isso é interessante, tu disseste. A tua autoestima é só tua. Interna. Mas muitas vezes, aquilo que eu também... Influencia a tua validação externa, não é? Exatamente. Aquilo que eu senti pessoalmente e que tomei consciência com todo este processo, não é? Com todo o processo terapêutico e que continua, é muito essa questão de... Era quase como se eu depositasse nos outros Validação. essa validação. Eu hoje encontro o nome, validação. Mas eu não tinha essa noção sequer. Mas era quase como se eu precisasse que os outros me estivessem a mostrar constantemente que gostavam de mim. Tinhas valor, E que não é? eu tinha e que tenho valor. Eu não olhava para dentro à procura do meu próprio valor. Era quase como se tu me tivesses que validar, tu e toda a gente. E se toda a gente validasse, então terias valor, desde a senão- família senão- aos amigos ou mesmo E até no depois trabalho. vai a várias valências e a várias áreas, não é? Não é Isto foi só mexer o onde aspecto também? físico. Na minha autoconfiança. Na questão de, estavas a falar, fazias apresentações em público. Era assim uma coisa muito difícil para mim. Condicionada. Porque eu, dentro da minha cabeça, aquilo que eu tinha que... Para já, o que é que eu tenho para falar às pessoas? Qual é a minha voz aqui? Tu não te davas valor, não tinhas nada para dizer às pessoas. Depois era a questão física.
Portanto, era tudo. Eu questionava intelectualmente, física, portanto, era um bocadinho de tudo. Porquê? Mas ao mesmo tempo eu esperava que os outros me validassem. Se alguém viesse ter comigo assim a pancadinha nas costas a dizer não, Ana, vai correr bem, e que me desse aquela motivação que devia ser minha. E eu hoje percebo que é algo que, não, isto tem que ser trabalhado aqui dentro. É o olhar para dentro. Por acaso aconteceu-me há relativamente pouco tempo, muito pouco tempo. Tipo há 2 horas? Não. Tipo há umas horinhas. Ok. Foi ontem. Foi um episódio que tem precisamente a ver com a autoestima. Que havia alguém a queixar-se que havia um menino que tinha dito que não sabia jogar nem basquete, nem handball, nem basquete. Vôlei e basquete. E então a minha criança ficou muito chorosa porque o outro menino disse que não sabia jogar basquete. E disse: filho, mas tu não precisas que ninguém te valide para jogar basquete. Tu sabes jogar, né? Tu sabes as técnicas, não precisas que venha um menino dizer-te que jogas ou não jogas, não é? Tens que sentir isso, não é? Portanto, é aqui uma questão de autoestima. Ele precisa desta validação, E a validação externa dos pares, não é? para. Que é muito importante. Exato. Não é só dos pares, eu acho que nós como pais, o que nós fizeram foi sempre estimular muito a nossa confiança. Mas aqui era a validação de pares. Foi Sim, uma sim. criança que disse à outra criança, com a mesma idade, que tu não sabes jogar vôlei. Portanto, Exatamente. ele ficou choroso porque o outro não acredita nele. E porque ele próprio Mas eu não estou a tinha perceber, confiança para mas eu saber estou a que ele perceber. jogava bem basquete. Exato. Porque Embora- quando embora isto está jogue. bem desenvolvido, aqui é que está a diferença. E agora tocamos aqui num ponto fulcral, que é a crítica. Porque estamos a falar de elogios, mas quando toca a crítica, uma pessoa que não tenha confiança, inteligência emocional bem desenvolvida ou segurança em si, não é, nas suas Vamos começar capacidades. pelas crianças, porque assim, essa parte crítica eles não têm isso tudo É desenvolvido. que tu ouves um elogio, passa aquilo pelos que a pais. Ana estava a dizer da Como é que validação. ouves o Levas elogio? uma palmadinha, anda recebes. para a frente, palmadinha no bom sentido, não é? Uma palmada de incentivo, olha, vai, ora. E andas para a frente e tens confiança. Mas quando isso não é positivo, tu ouviste aquele, "Ai, Ana, foi bom, olha, Ou mesmo fizeste bem." quando é, Diana, mas imagina, como é que tu recebes um ficas com elogio? a crítica durante quanto tempo? Tu estás ali, a crítica tu não te esqueces, só ouviste se calhar uma crítica e vais ouvir aquilo o resto da tua vida. Enquanto os elogios, podes ter ouvido um dia inteiro rios de elogios, tu não vais ouvir o elogio, tu vais ouvir a crítica. Mas olha, isto que a Mónica estava a falar, a questão, como é que tu reages ao elogio? Como é que tu recebes o elogio? Isto é algo que é muito comum. Eu, pelo menos, apanhei isto muitas vezes e Não sei acontecia receber comigo. elogios. Que é, ai, estás tão gira, ou olha, esse trabalho que tu fizeste foi maravilhoso. espetacular. E isto acontece porque as pessoas assim, crescem com a crítica constante. Exatamente, é um bocado. Então, olha, se for a nível de trabalho, olha, não fiz mais do que a minha obrigação. Uhum. Podia ter feito ainda melhor. Estás a dizer que foi bom, mas a minha reação até pode ser: olha, mas faltou isto, mas faltou isto, mas faltou isto. Mas é um bocado como a Isabel dizia Não é? há bocado das apresentações das outras pessoas. O feedback que tinham é que tinha corrido lindamente e ela própria não sabia receber, não é? Sim, ainda hoje eu sou um pouco assim, não é? Foi um bocadinho fraco. Estava aqui a pensar que nas nossas consultas, uma das coisas que nós já referimos entre nós em off é que há pessoas que não conseguem comemorar as pequenas vitórias. E eu acho que tem a ver com este tema. A pessoa quer ser muito perfeita, Eu sou assim. não se dá valor. E depois nós estamos a comemorar com elas pequenas coisas que elas conseguiram na vida, sei lá, o estar mais calma no trabalho, ou ter atingido um bocadinho do peso que já E queriam. elas nem se apercebiam que... E as pessoas dizem: mas continuo que não sei o que. Porquê? Porque a parte negativa parece que tem sempre Mais peso. um peso enorme. Isto realmente é uma ferramenta para começar Lá está. a ganhar mais confiança e começar a comemorar essas pequenas vitórias. São E pequenas, mais autoestima. pequenas metas mais pequeninas, vá. É uma forma de uma estimular das também. técnicas pode ser, em vez de Exato. colocares a meta tão grande, subdividires essa meta Sim, em, para a tenho ideia, em passos tenho mais ideia procrastinação é uma pequenos. excelente, Tinha ideia excelente desse tema. ferramenta. Para a procrastinação, essa é uma excelente ferramenta. Mas, por exemplo, há E bocado é bom É, para porque gestão a de pessoa- tempo, porque as pessoas para procrastinam também por causa Expectativas, disso, exato. muitas vezes. a questão da a perfeição vem do quê também? Aquela Vem necessidade da de estar exigência que perfeito. tu, quando eras pequeno, por norma, era-te exigido, ou tu só tinhas a atenção plena ou a atenção que tu desejavas e que tu querias quando te portavas bem, fazias as coisas bem, quando alguma coisa que o outro elemento que tu tivesses ou que sentisse a validação te desse, quando ele reagia daquela maneira, então tu começas a fazer sempre as coisas Mais ou menos, by mais the ou book menos. para E as sentires o críticas que O que amor. eu sinto na perfeição é que é uma criança que está constantemente à espera de ser amada.
Está constantemente a fazer bem Foi o que eu para, acabei de para dizer, alguém não é? olhar para ela e dizer Foi o que eu foi acabei de bom, dizer. mas não serve. Mas aí vamos a voltar ao que eu estava a dizer há bocadinho e que nenhuma das 4 seguiu o caminho. Portanto, então vou vá, voltar lá. manda volta outra lá. vez. Que é a história Volta, da volta. Tenta tentou. pedir desculpa à Isabela. Não agora, é desculpa, Isabela. que é a história da parentalidade. Tudo começa da forma como nós abordamos as crianças. E eu, depois de ter feito a primeira parte da certificação da parentalidade consciente, comecei a tentar reparar nisto no meu contacto com os meus filhos, que é, o que é que eu estou a estimular? É a autoconfiança deles? Ou estou a estimular a autoestima? E deixem-me-vos dizer que eu resvalava muito para a confiança e muito não para a pouco para a autoestima. autoestima. E só quando tomei consciência que estas duas coisas eram coisas primeiro separadas e que podem ser trabalhadas de maneiras diferentes, é que eu percebi que nós, como pais, se tu estimulares a autoestima dos teus filhos, os teus filhos já não vão ter essa necessidade de serem perfeitos para receberem amor, porque eles vão saber Portanto, o valor que utilizar têm. a validação e um reforço positivo em vez de ser. Porque Mas há de ser o reforço positivo não através do comportamento. É se fazes isto ou tens mimos. Não pode Sim, ser não é através por aí. do comportamento. Não, mas tens que dizer, em vez de dizeres nunca arrumas os sapatos, tens de dizer eu gosto tanto quando tu arrumas os sapatos. E não é só E essa quando a parte, pessoa por exemplo, arruma os sapatos, que lindo que foste arrumaste os sapatos. voltamos ao Mais ou exemplo menos. da Imagina que competição. a criança faz a cama todos os dias de manhã e tu vais lá e dizes, nunca fazes a cama bem feita. O que é que estás a estragar? Estás a estragar tudo. Estás a fazer mal ao teu filho. Tu tens de dizer que bem feito. É valorizar aquilo que ele fez, não é desvalorizar. Voltamos ao exemplo da competição há bocado. Eu não tenho nenhum filho que faça competições, portanto posso falar disto assim. Podemos falar, então. Imaginem que os meus filhos vão correr os 100 Já dá metros, com cócegas. treinam imenso e aquilo corre-lhes super mal. Eu vou acolher a tristeza deles, porque eles de certeza vão ficar tristes e frustrados. Epá, pelo menos eu ficaria, imagino que sim. E se eles ficarem enraivecidos, acolho também a raiva, tudo bem. Mas a seguir vou tentar que eles percebam que eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles e que fizeram o melhor. E isso já é fantástico. Nem sempre nós conseguimos chegar à perfeição e às vezes nem é preciso. Nem sempre. Nunca se consegue chegamos. chegar. É uma Porque preocupação é que nem deve ser. perfeição. Nem deve ser uma preocupação. Neste caso seria. Exato. Nem deve ser uma preocupação porque não chegamos lá de certeza. Não desvia. É que a Aquela perfeição coisa é relativa, é como a arte, é como a beleza, é Mas a perfeição neste caso subjetivo. seria ganhar os 100 metros. Vá, O que toda a para gente- mim, o que para naquele mim não momento. está O perfeito. importante é ganhar, não é? que o faz, não é? Não é? Pode ser Há 100 sempre um metros A minha naquele visão foi tempo. mudando com a minha filha. Estás a entender? Percebes? Eu já consigo olhar de forma diferente. A minha filha não ganha muitas vezes, mas é engraçado que eu olho para ela e pela forma como ela reage quando não ganha e penso assim: epá, esta miúda Estou a fazer qualquer coisa bem. já veio aqui com o upgrade, porque eu não podia perder nem a jogar ao Brawling. Porquê que quanto não mais- podias? Porque não. Mas repara, Tinha ganhado. voltamos ao mesmo. A tua filha fica triste, provavelmente, não é? Sim, fica triste, mas não é uma coisa que vale. Olha, ali se calhar conseguia ter corrido um bocadinho mais, ou fiquei na fase mais rápida, portanto acabei por ficar em penúltimo. E está Ela tudo não bem. duvida do valor dela. Não, e eu disse: morto, fizeste o teu melhor, não fizeste, fiz bem, então pronto, está bom. Está É tudo isso. maravilha. Eu acho que isto, como pais, quando nós tomamos consciência de que podemos estimular a confiança ou a autoestima, faz toda a diferença. E vais fazer uma apresentação à escola. Tu consegues, vai lá, que tu consegues. Não, filho, olha, tu estudaste o tema, tu sabes do que é que vais falar, tu que falas bem em público. E depois eu gosto daquela frase. Agora do- lembrei-me aqui de um pormenor que é assim. Isto é muito interessante quando tu tens crianças e tens pais que não têm segurança neles próprios e confiança. Não é? Pois. Como é que nós vamos ensinar crianças? Porque eu olho à minha volta e a maior. Eu não quero dizer generalizado, mas a maior parte das pessoas tem esta questão, porque nós ainda vivemos muito numa sociedade crítica que não permeia as pessoas. Só por serem. Posso deixar um pensamento sobre a crítica? Não te querendo interromper, mas já Podes. interrompendo. Sim. E eu já te disse esta frase e eu acho uma frase bonita, que é: se as pessoas quisessem ajudar, as pessoas não criticavam. Não criticavam, claro. Não, aquela crítica construtiva, Isso não? Não existe crítica construtiva. Mas as pessoas criticam porque também Existem foram criticadas. sugestões. Claro. E no fundo nós estamos numa sociedade crítica. Tu vais às redes sociais Portanto, e o este que é que era o ponto acontece? onde eu ia chegar ainda agora na minha conversa, não é? Nós estamos numa sociedade crítica e hoje em dia nós temos aquilo 24 sobre 24 Mas qual é a horas vantagem na da nossa mão. crítica, caraças? Calma. A questão depois é Caraca. como é que estes pais, nesta sociedade, envolta em crítica e em comportamentos que nos fazem não nos sentirmos bem connosco próprios, ensinam crianças a ter confiança e autoestima. Mas nota Porque as crianças aprendem também
pelo que estão a ver, não Pelo é? exemplo. E se eu sinto que a minha mãe não é uma pessoa confiante ou com autoestima, ou que não tem autoestima por ela própria, eu vou crescer uma criança triste e eu própria não vou ter autoestima. E nada Em relação disto é às crianças, consciente. exato, nesse Como cara é é que essa nós- percepção. Então, como é que Também nós. A minha questão é como é que nós chamamos à consciência hoje em dia para o que se está a passar? Porque as redes sociais e esta exigência da perfeição que falávamos aqui está a levar as pessoas para sítios onde a confiança apenas é trabalhada num aspecto, aquela coisa do coaching que tu vês agora, mas depois no fundo, no seu interior, na realidade, ela cada vez é mais shallow, não é? Mais superficial. As pessoas não têm tempo já e já não há espaço para interiorizar novos conhecimentos. Toda a gente quer coisas rápidas e sem fazer o seu trabalho, e a autoestima não se faz sem trabalho. Mas olha, eu difícil. como mãe, se algum pai viesse ter comigo, imagina, eu tenho uma criança de 12, 13 anos, 9, 8, criança, e dissesse, tenho uma criança muito insegura, preciso que a ajude. A primeira coisa é o pai ter ajuda, é a mãe ter ajuda e perceber como é que aquele pai e aquela mãe transmitem confiança de alguma maneira ou vão arranjá-la, mesmo que não a tenham no seu pleno, tentar adressar o assunto e estabelecer aqui um compromisso de que, ok, se eu não quero que os meus filhos sejam pessoas inseguras e com falta de confiança, eu vou ter que começar por algum lado. Portanto, vamos trabalhar em mim e como é que eu transmito esta mensagem sem eu saber como é que se faz, não é? Eu não tenho filhos, mas isso é uma coisa que me assusta. Mas sabes que tu achas, eu pelo menos achava que ia ensinar os meus filhos por aquilo que eu ando a dizer, não é? Pregar. Se é pregar no vazio. E então descubro que os meus filhos aprendem muito mais por aquilo que eu faço. Eu estou farta de dizer esta frase: o cérebro humano só aprende por alto impacto ou por repetição. É verdade. Portanto, ou é um trauma gigantesco, uma coisa que foi de repente um impacto exemplo. que eu tive que aprender de repente, ou é uma coisa que está ali constante. É o que nós fazemos na hipnoterapia, não é? Nós repetimos a mesma frase para alterar uma programação. Portanto, aprendemos por repetição, estamos há anos, desde que nascemos, sem incentivo positivo, sem estabelecermos amor próprio, sem... Mas quando um pai ou uma mãe percebem que o exemplo deles é mais importante do que a palavra, têm muito mais vontade de trabalhar o comportamento deles e trabalhar a autoestima e a sua própria autoconfiança. E como é que podem fazer isso? É a mãe e o pai começarem A a fazer fazer terapia. eles próprios. Sim. Pode não ser terapia. Não, pode ser Podem triggers ter que eles- mais, ler um bocadinho mais. Imagina que o primeiro passo para a terapia pode ser aquele que, não é? Dada aquela ideia de vou fazer terapia, vai doer, aquelas coisas todas que a gente já tem falado. Mas podem começar a fazer um trabalho de casa. Podem ler, podem estar mais informados sobre... Podem só trazer à consciência como é que se sentiam quando foram criticados quando eram crianças, como é que Exatamente. se sentiam. Se é isso que gostariam que os seus filhos sentissem Engraçado quando... que eu não lhe dava a falar com Podem alguém. colocar-se nos pés, nos sapatos Nos dos sapatos filhos dos e filhos, perceber exato. se eu estou a dizer isto ao meu filho. Mas é que depois agora tens a tens cama aquela Estava a falar com uma feita. paciente minha. Mas espera, depois é que tens aquela frase que é mas eu também passei por isso e estou aqui. Ah, Mas isso são isso crianças, são mas- justificações, não é? Mas quando as pessoas podem olhar assim para dentro e Faz o pensar que eu assim, digo, não faças quando o que eu o meu faço. pai ou a minha mãe me criticavam, não é? Essa frase pode ser gira para dizer à pessoa que está à nossa frente, mas quando as pessoas se sentam é pensar. As pessoas que se quiserem resolver, elas conseguem pensar de uma forma mais profunda sem estar com estas desculpas para os outros, não é? É como é que eu me sentia? Como é que eu me sentia? Então, se eu me sentia triste, humilhado, envergonhado, Caso eu não então como é que o meu eu- filho eu- se sente? eu- Será que alguma vez alguém pensou nisso? Não, eu estava a nós falar estamos com agora uma paciente. próprio. Não, eu tenho que Não, tirar nós estamos senhas. aqui a Esse cara vai trazer tirar senhas. coisas para a mesa, não é? Tira, Para, não. para que as pessoas possam trazer à consciência e formas de, ok, antes de começar a terapia também podem fazer outras coisas. não é? Exatamente, eu Então acho que por isso é aí, essencial. por aí, é isso. Porque às vezes as pessoas têm aquele receio inicial de ir para a terapia. Está por tudo bem. toda aquela circunstância ou a ideia que possam ter da terapia. Mas está tudo bem, lá está. Podem começar a fazer um passinho de cada vez. Yeah. E depois aí, quando E perceberem. assim vão que- ganhando confiança no processo. Exatamente. E Passinho depois, de cada então, vez. procuram a terapia que for mais adequada para eles. Exato. Agora Agora é que ela estava a vai dar uma conseguir. consulta a uma paciente e estávamos a falar já de um determinado assunto sobre os filhos e sobre a maneira como ela chama a atenção aos filhos também. E eu depois fiz-lhe assim um exemplo. Então, trabalha, não é? Quando o seu chefe vem ter consigo e lhe quer fazer uma crítica ou dizer-lhe como é que se sente quando ele faz a crítica pelo incentivo. Como é que nós nos sentimos quando as outras pessoas nos criticam? Não é? Como é que nós nos sentimos quando as outras pessoas nos fazem um reparo? E pensa, a tua criança sente o mesmo que tu.
que era exatamente aquilo que estavas a dizer. Quando tu te pões, lá está, aqui no outro lado, que é, eu também não gosto de ser chamada a atenção assim pelo meu chefe, e talvez se ele falasse comigo desta forma, ou se me chamasse a atenção de uma outra determinada maneira, ou se arranjasse estratégias, eu ficava mais satisfeito, ficava mais contente, não me sentia mal comigo próprio, não ia para casa a pensar que sou o pior empregado de sempre, porque as crianças sentem exatamente o mesmo, só que pior, porque nem têm este filtro que nós já temos e a capacidade de poder, algumas, inteligência emocional suficiente para saber separar as nossas emoções. E depois trazem para a idade adulta e vai e acompanhar nós a vida. somos pequenas crianças adultas. Mas voltamos à mesma. A crítica não serve para Mas olha, não há críticas construtivas. E eu usei esta isto é uma frase, né? Crítica construtiva. Eu usei isto durante imenso tempo e um dia ouço aquela frase do realmente, se tu quiseres ajudar alguém, tu não criticas. Não, tu dás disseste boas isso uma vez e sugestões. fez-me todo o sentido. Tu dás boas sugestões. Eu não te vou dizer, Diana, esses fones ficam. Se calhar Eu é melhor. dizia-te, olha, não são meus, reclama com quem de direito. Posso dizer assim: olha, Diana, se calhar se metes os fones mais para a esquerda, mais para a direita, são capazes de ficar melhor. Sim. E isto é uma mudança só da forma como tu dizes e torna-se uma sugestão, em vez de ser uma coisa que é mais uma, e tu ficas com aquilo a martelar na tua cabeça. Aquele do sanduíche, diz uma coisa boa, diz uma coisa. A Sanduíche, técnica, sim, não é? a técnica diz de- uma coisa positiva e depois mandas uma negativa Se e há uma no depois. cravo, outra na ferradura. É tipo Outra na mesmo ferradura. chamado. Não sabia essa Positivo, técnica. negativo, Yeah, positivo. exato. Não é? A Maria já fez uma vez no curso. Não me lembro. Mas agora Falou lembrei-me de uma imenso coisa. tempo sobre uma coisa muito positiva, para depois nos dizer uma coisa menos boa, para depois voltar a dizer uma coisa positiva. Não me lembro. Lembro-me agora de uma acho que é uma teoria que há, que também há na parentalidade, que é quando fizeres uma coisa negativa, tens de fazer 5 positivas para anular a Isto é Então, por válido para os exemplo, relacionamentos. sim, Então vamos Fazer fazer um uma coisa. exemplo. Eu vou conduzir e digo, ai, por exemplo, aquela coisa que as pessoas falam, ai, que estúpida. Fiz uma coisa negativa. O que é que eu faço agora? Ai, que linda. Ai, que linda, linda. linda, linda. Sim. É isso que estás a dizer. Mais ou Quer menos, pôr na mas- prática, Mas para olha, aprender. Não, isso mas é interessante porque existe essa teoria de que para uma palavra ou para uma Atos. ideia negativa vais ter que compensar com 5 positivas. E isto é um exercício excelente para melhorar a confiança E a nós podemos autoestima. ir àquilo do nosso dia a dia. Quando tu fazes uma review, não é? Tu tens um serviço, vais a um restaurante, tu gostaste muito do restaurante, isto é marketing, não é? Quando tu vais ao restaurante, adoraste a experiência, tu vais falar sobre esse restaurante a quantas pessoas? Às máximas que puderes, não é? Não. Só Tu às vais próximas. falar a algumas pessoas, mas se tiveres uma má experiência no restaurante, Falas a tu todas. vais dizer a muito mais pessoas. Então, mais vale ter uma má experiência? Não. A questão é que Cuidado comigo, nós, pessoas a questão, de serviços, porque agora eu tenho um podcast, não é? Tenho muita coisa para dizer. porque isto até é muito natural em nós. muito Eu acho que tem a ver com a questão também da sociedade. Lá está Não a queres questão que o da mal crítica. aconteça ao outro. Porque tu mais facilmente espalhas a crítica, falas o negativo, mais facilmente gatilhas o negativo do que o positivo. O positivo guardas para ti. Sim, lá está. Sim, mas lá Em está. crianças, quantas vezes é que eles fazem alguma coisa mal e nós estamos pumba lá. É isso mesmo. As coisas Portanto, é bem, isto que temos é que quase. fazer ao contrário. Foi, também, obrigação. também não, quer dizer, não é obrigação, mas também não esperava outra coisa. Quer dizer. Isso é Mas como lá as está. notas da escola. Ai, tive um 18. Então, olha, estás lá para aqui, não é? Sim, sim. Tive Olha, um 9. outro trigger gigante sobre É a logo esta confiança cara. e a autoestima na infância. As notas da As escola. notas. Eu posso partilhar aqui a minha experiência. Os meus filhos entram numa escola que não têm notas. Não Olha, fazem testes fala sobre isso. e não têm notas. E eu não sinto falta nenhuma. Eu tinha boas notas, vamos cá, eu não sou a rapariga, eu tinha mais dependo. notas. Eu tinha excelentes notas, não tenho problema nenhum com notas nem testes, não ficava nervosa, aquilo para mim era tranquilo. Vocês sabem, eu partilhei isto com a Ana. Teste é um teste, é só para saber o que é que eu sei. Não, para tranquilo. mim era péssimo. E olha, aprendi meus imenso filhos- contigo sobre isso. Mas os meus filhos não têm. E não faz falta nenhuma, porque as crianças não precisam de se sentir avaliadas. Sabes que eu número agora, um. depois de adulta, e agora hipnoterapeuta, começo a checar as minhas boxes de infância. No check. E claramente eu tinha um síndrome de falta de atenção, tipo aquilo que hoje em dia está mais do que... Não, eu tinha muita dificuldade em concentrar-me. Tinhas um déficit de atenção. Eu tinha, sim, e depois percebo agora que, passado um tempo, a minha procrastinação e tudo mais, todos esses componentes, a box registra. E nunca foi... Eu pensava que era só... eu não vou dizer isto, mas eu não acho isto. Eu sou muito inteligente. Mas eu era criança e eu achava que era burra.
Eu estava na sala e isto, vês E como... as notas negativas reforçam esse pensamento da criança. Exatamente. Eu às vezes sentia vergonha, quando era criança, de estar ao pé dos meus colegas e pensar assim, como é que eles conseguem fazer as coisas e eu não consigo fazer isto. E nunca foi... Mas a minha mãe não me chamava burra. Eu sentia-me. Mas se calhar também não me incentivou a eu sentir-me de outra maneira, porque ela, coitada, também não sabia fazer melhor, era o que ela sabia fazer, não é? Mas eu sentia isto e isto mudou a maneira como eu me via também ao crescer. Eu acho que só quando eu entrei na universidade e que eu percebi que o ensino era como eu quisesse, porque ainda por cima eu estudava e trabalhava. Portanto, eu à noite, estava à noite, era eu que pagava a minha faculdade, portanto eu ia se eu quisesse, eu chegava a hora que eu quisesse, se eu quisesse estudar eu estudava, se eu não quisesse eu não estudava. Portanto, não havia aquela implícita obrigação, porque era responsabilidade minha. E foi aí que eu comecei a aprender que realmente eu nem sequer estudava e eu estava a tirar direito, a trabalhar 8 horas por dia e às vezes fazia coisas que eu não entendia, os meus colegas o dia inteiro a estudar, às vezes. E não conseguiam. E eu, tipo, não precisava, aquilo era só porquê? Porque eu não estava na obrigação, o meu sentido, a minha atenção estava lá porque eu queria fazer aquilo. E isso depois ajudou muito na minha confiança em mim, nas minhas capacidades. Depois percebi claramente que tive de desenvolver em outros níveis a autoestima, porque ela prejudicava-me nos relacionamentos, ela prejudicava-me com amigos, porque é a tal sensação que a Mónica estava a falar do outro, eu acho que foste tu que falaste, da impressão que... se calhar foste tu. A validação Dos pares e de tu olhares... É importantíssimo. Às vezes nós sentimos-nos que as outras pessoas não nos acolhem, ou que nós não somos bem recebidos, ou que não nos estamos enquadrados, não é o outro. Normalmente Somos sempre nós. Isto é É muito a nossa importante. percepção, mais uma vez, é a nossa Somos percepção. nós, é olhar para dentro. E é difícil, ajuda-me. Desafiante. É desafiante, Ana Não, às Luísa. vezes é mesmo difícil. Pronto. Tu fazes estás sempre a sentir que aquilo vem da outra parte, não é? Mas é a tua confiança. Mas aí eu acho que é sempre a mesma coisa, ou quase sempre a mesma coisa, que é muito fácil nós colocarmos-nos sempre na posição De vítimas. de vítima. De Eu estava à procura de coitadinhas. outra palavra, da vítima. Não. A culpa são os outros. Sim. Sim. Só Como que lá se o mundo está. inteiro estivesse contra ti, não é? Exatamente. E tu és a única que está certa. E há Exato. muita gente assim que depois dá Nem acerta. justificações para isto. Tu Quando és se trabalhasse um bocadinho a sua confiança e a sua segurança A autoestima. e a autoestima, Sim. da outra parte ela já não vai sentir isto. Isto eu posso-vos falar de experiência própria. Eu neste momento não sinto nada dessas Ainda coisas. assim, para começar, para decidir trabalhar isso tudo, é ganhar esta consciência que tem responsabilidade Exatamente. da sua vida. Então, o que é que nós podemos dizer lá para casa relativamente aqui a esta questão da Olha, autoestima? antes disso, eu acho que nós devíamos fazer um outro episódio sobre isto, porque Agora eu já acho de que seguida? isto. Não, já de seguida Ah. ainda não. Talvez para a semana. Não, vamos ver. Podemos só um pequeno intervalo. Sim, nós ainda temos consultas para dar e essas Sim, sim, coisas. sim, Estás então aqui como vamos se lá. ficasse aqui para a noite inteira, mas não te esqueças disso, não é? Que ainda temos muita coisa para fazer. Mas porque eu acho que isto é um tema que tem muito, muito sumo aqui. E eu acho importante nós falarmos também da confiança para o feminino, porque nós somos todas mulheres e há aqui uma valência aqui que muda muito em sociedade sobre a confiança no feminino e a segurança e a autoestima. Mais que eu uma acho vez, que nós parte devemos de nós, deixar não para é? o próximo. Pronto. Somos nós, Ok. quanto Não, mais nos mas está sentimos comprado, empoderadas, está é O que é que quando vocês comprado, acham sobre tema esta minha comprado. sugestão? Check. Até quarta. Check. Mas E- acho que a Ana ia lançar um desafio, não Sim, a era? Ana ia lançar um desafio. Desafio. Eu lancei-vos a vocês o desafio, que Ai, não é percebi. o que é que nós podemos dizer lá para casa relativamente à forma como podem olhar, Olha, fazer um exercício. fazer assim aquele clique para um olharem exercício para que eu dentro. até fiz aqui há uns tempos nas minhas redes sociais, num post que foi assim, muita gente se ligou àquilo, que é só olhar-se para o espelho. Nós já dissemos isto mais que uma Já. vez. Só Já olhar ao fizemos. espelho e perceber-se o que é que vê. Qual é a primeira impressão que tem sobre si? O que é que lhe vem à cabeça sobre si? Sejam características físicas do que está a ver, sejam características cognitivas ou a maneira como se expressa ou o que faz. O que é que se sente em relação a si? Isto é a primeira coisa. E a partir daqui nós já vamos ter o 0 ao 10, não é? Vamos conseguir fazer aqui uma escala do quão grave está esta situação. E ver se são efetivamente capazes de dizer coisas positivas. A seguir de fazerem esta análise, quero que digam coisas positivas. Eu costumo dar às pessoas que acompanho um exercício para trabalhar a autoestima, que tem a ver, autoestima e autoconfiança, que tem a ver com a ter uma caixinha assim, aquela caixinha maravilhosa, bonita, pode ter colagens ou já comprar assim, não sei o quê, e ter papéis coloridos. Eu, pelo menos, eu gosto das coisas assim coloridas. E escrever
todos os dias uma palavra positiva sobre a própria pessoa. Ai, que lindo E colocar exercício, lá eu vou dentro. fazer isto. E coloca lá dentro da caixinha e vais colocando todos os dias, pondo lá dentro. Naqueles dias em que tu não te sentes assim tão bem, o Abres que é a que tu podes caixa. fazer? Abres a a caixa. caixa, lês 2 ou 3 papelinhos, pá, e sentes, sim. E aquilo vai ajudar a aumentar a forma como tu Excelente estás, exercício. o teu maravilhoso. bem-estar. Eu, E por depois acaso- dobras os papelinhos e voltas a pôr lá dentro. E baralhas outra vez para não serem sempre os mesmos. Mas tens que ir alimentando a caixa. Eu, por acaso, tenho outro exercício que é quando nós temos noção de nós próprios e quando temos um elástico neste pulso e falamos mal connosco próprios, A puxar passamos para elástico. este. E depois falamos mal de nós próprios outra vez e passamos para este. E vamos tendo noção. E vamos vendo quantas vezes durante o dia é que nós Nós estamos somos a falar depreciativos em mal relação a de nós próprios, não é? Com esta história é só trocar um elástico. Eu faço Ai, isso, que não é estúpida. bem um Ai, que exercício. estúpida. É Sim. quando estou Não fiz isto nada bem. zangada com alguma coisa. Bom exemplo, Isto desculpa. é muito bom. Sim, Quando estás zangada com. Já sim, lá vamos. Mas sim. esse do ai que estúpido. As pessoas acham que isto não é ser depreciativo consigo Claro que próprio. é. Fazem Mas isto é. a toda a hora. Eu fazia isto a toda a Mas hora. era isso que eu ia dizer a seguir. Pronto, é só um toque agora. A Inês estava a falar Mas com vou as falar palavras. depois da Inês. As palavras têm força, malta. Quando estás chateada contigo próprio? Não, quando estou chateada e acho que a culpa é do outro. Ah, Normalmente, em muito pouco tempo, é parar mesmo e perceber, as ok, pessoas não têm culpa? se o outro, se a responsabilidade que eu estou a sentir é minha e não é do outro, O que é que eu tenho aqui? o que é que está aqui para ser. Porque é que isto me afeta tanto? Portanto, é uma forma de trabalhar também a inteligência emocional, é quando paramos, não é? E se calhar começarmos a fazer isto com mais frequência e trazer sempre a responsabilidade para nós, sempre. Porque é sempre a nossa E se a percepção. culpa de tudo na nossa vida são os outros, então temos mesmo que parar. É Sim, porque sim, depois sim. como é que tu Exato. vives no mundo sem os outros? Não, como é que tu Fica difícil. Fica difícil, tens que mudar o teu. Para mudares o teu mundo, terias que mudar os outros todos. Isso não vai ser possível. Então Ou só te então podes parar a fazes ti. tudo com... Por exemplo, vais às Isso é- compras com o cartão e não és atendido por ninguém, vais à bomba de gasolina. Não, a metes o questão é cartão, que nós não pagas mudamos e- o mundo. Sim, mas depois Mudamos vais o mundo. carregar com as máquinas. Nós só nos Depois podemos estás ao trabalhar a pontapé e nós. dizes quem foi o homem que ajeitou esta máquina porque isto é culpa dele. Exato. Mas isto é muito engraçado porque esta frase do só nos trabalhamos a Nós, nós não há mais nada. é transversá-la quando estamos num relacionamento com o nosso marido, quando estamos num relacionamento com os nossos filhos, quando estamos num relacionamento com o vizinho do lado. Mas e aqui nos queixamos. revela-se a confiança das pessoas. Mas quando nos queixamos nos é queixamos. nós não vamos mudar o vizinho, nós não vamos mudar o marido, nós não vamos mudar os filhos, nós só nos mudamos a nós. E o meu desafio seria as pessoas terem um sítio onde apontariam as vezes que durante o dia dizem essas frases do ai que estúpida, ai que parva. Pode ser na parvoíce. mão, como fez ali a Mónica. Não, mudar mas o a preço. Mónica é só um muda de um elástico, lado para o troca. outro. Eu estou a dizer mesmo fazer uma contagem, tipo Apontar. um traço. Ninguém tem pagar para isso, linda. Tu não tens. Até podes fazer traços nas mãos. Por acaso foi o que eu pensei. Pontos nas Rapidamente. mãos. Ficavas com Começas aquelas a tatuagens perceber- cheias de pontinhos, que era Exato, só fica uma dados. grande tatuagem. Imagina, no lado direito ficas com o bom, no lado esquerdo o mau. Ou ao contrário. E repara que se fores apontando, rapidamente ficas com uma tatuagem muito grande e se calhar não é no lado que estavas à espera. Façam com caneta Essa permanente, é que é para capaz de aprender, agir não é? mais para os miúdos. Podemos fazer isso com os filhos, não é? Mas não que eles E depois acham graça a pintarem. Claro, mas não faz mal. Se eles acham graça, eles vão se lembrar de apontar e vai ser um exercício giro. Eu para faço uma eles. coisa aos meus filhos que eu vou partilhar aqui. Os professores da escola já sabem, toda a gente já sabe. Eu todos os dias preparo lancheiras para os meus filhos. E todos os dias mando uma Ponha na frase. lancheira, vai levar almoço só. Pai, não, desculpa. Já passou. Só me lembrei que a lancheira. Chegaste ao Lembro-me momento. sempre de ser para 2000, eu não sei se faz. Eu preparo um tupperware. Tá? Eu Tá. preparo, Sim, pronto, eu Tupperware. preparo comida para os meus filhos no Tupperware. claro. E todos os dias no Tupperware vai uma frase para os meus filhos. Ai, Na tipo qual- aquelas coisas dos bolinhos chineses que tu abres. Sim. Na qual Bolinho eu da tento realçar Dá-me todas as problema. boas qualidades que os meus filhos têm. Ai, eu quero ser tua filha, posso? Não, eu adoro a minha mãe, amo de paixão. Mas eu gosto imenso disto. Pronto, e eu comecei a fazer tão bom. porque tinha necessidade de lhes transmitir aquilo que às vezes vinha cá dentro e no dia a dia passa, não é? E são frases tão simples e que nos relembram a nós pais que os nossos filhos são perfeitos. E eu já escrevi esta frase: és perfeita, obrigada. E portanto acho que é uma forma de também ajudarem os E miúdos a verem as boas coisas agora que que têm disseste isso e que és neles. mãe, tens que dizer também: os meus filhos são perfeitos, porque eu própria também sou perfeita. Mas eu não Não sou acho nada que ninguém seja perfeita. perfeito. Estás a ver onde é que tu vais? Estás a ver onde é que nós estamos? Os filhos Sabem, podem no ser os início do mães, não. episódio é ótimo nós Eu estabelecermos acho que eles confiança são nos nossos perfeitos filhos na quando sua nós imperfeição. próprios não E com temos. esta nos vamos, não é? E com estas sim, mas vá. Eu, por acaso, acho que os filhos e as pessoas são perfeitas na sua imperfeição. Sim, É, não é? não na E é perfeição. aceitar Exatamente. No outro Não dia gosto levei nada uma da perfeição. raspanete da minha querida terapeuta
não é um raspanete, porque isto não é raspanete, mas como eu Não, lido aquela muito é um bem com a amor. crítica, sabes? Para mim, ela só me fez uma sugestão e eu levei aquilo quase como se fosse um mártir, não é? Já... É os primeiros 2 E segundos. então Os primeiros ela 2 disse o seguinte: tens sempre essa tendência de que tu vês o que é bom nas pessoas e achas que, se a pessoa não tivesse aquilo, é que ela era mesmo perfeita. E isto tem a ver comigo também, não é? Porque isto é como eu sou para mim. Tem coisas tão boas em mim, mas se eu não tivesse, se calhar, se eu fosse um bocadinho menos assim ou um bocadinho menos assado. E às vezes não é possível, é mais vale aceitar que dói menos. Porque nós não conseguimos. Será que aquilo que me incomoda em mim é mesmo sobre mim ou é sobre o outro que estava a falar e eu é que não tenho confiança em mim para saber encaixar aquilo que aquilo não é sobre mim, é sobre o outro? Não é? E depois, como eu faço comigo, faço com os outros também. Tu Eu és acho que isto é muito maravilhosa. mais fácil se não buscarmos a perfeição. É como Mas é. eu concordo com a Mónica. Bom. A perfeição está na imperfeição e está no aceitarmos a imperfeição. Porque eu digo que os meus filhos são perfeitos porque Foi esta a minha lição daquela terapia. aquilo que às vezes as pessoas veem como comportamentos desafiantes nos miúdos. Por exemplo, o meu filho tem muita energia. E quando eu digo muita energia, tem muita energia, não é? Tens pouca energia para Acho que ele. não concordo contigo, Isabel. A minha questão foi, o que eu já lhe escrevi várias vezes foi que eu gosto muito da energia que ele tem. Porque a energia não está nada errado. Eu é que às vezes não tenho capacidade Sabes que ao de lidar crescer, eu ouvi com muitas aquela- vezes, Acho que Diana, ele não não tem consigo, que energia. és muito intensa, Não, é um miúdo que és normal. muito não sei Mas o eu quê. também acho que ele é um miúdo Ouvia super muito normal. isto. Super normal. E eu acreditava que sim, que eu era Dentro- insuportável. Sou de facto, mas Olha, dentro vou-vos de fazer uma mim- sugestão. nada. Querem deixar esse tema para um outro episódio Sim. sobre a Estávamos a resvalar já outra vez. Outra vez. Eu adoro a minha CEO. Já vos disse. Exato. Então, olha, Então vá. Um beijo, Até para a partilhem semana. este Até à Até a episódio. próxima likes. semana. Comentem. Beijinhos e abraços. Reencaminhem. Isso. Façam perguntas, deem sugestões de temas, porque às vezes há perguntas que fazem que são muito válidas e que nós gostamos muito das vossas perguntas para podermos respondê-las. E muito obrigada por terem estado eu acho que nós aqui. temos Obrigada. amigos, eu acho que nós temos amigos tímidos, porque eles fazem perguntas pessoalmente, não é? Portugal é um país E tímido, depois não é? não fazem nas redes. Os Olha a portugueses são crença. poucos Olha a Podem crença. fazer, estão à vontade. Podem... Não. No estrangeiro tu vês muita gente a comentar, a partilhar. Por exemplo, os brasileiros são pessoas muito engajadas na Será que internet. isso também dá Agora outro já tema? temos que Acham que acabar. esse é outro tema? Tchau, Fazem muitos Diana. vídeos, Acho que vai dar outro tema. Tchau, tchau. Eu não consigo Beijinhos. Tchau, beijinhos. Beijinhos. Tchau. Sério, um Até a beijo. próxima semana. Beijinhos.